Meus queridos irmãos, eu serei rápido, nós estamos numa noite de festa e eu tenho certeza que muita gente quer fazer uso deste microfone para trazer uma saudação de carinho. Mas eu começo dizendo o seguinte: em 1942 estava acontecendo um dos eventos mais terríveis da humanidade. Era o período da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava estarrecido. Pessoas com armas, tirando a vida de outras, sangue, sofrimento e muita dor. O mundo estava atônito. Entre os prisioneiros havia um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era um austríaco que havia nascido em Viena e ele foi capturado juntamente com a sua família e levado para um dos campos de concentração, porque eram 4. Nesta feita na Polônia, em Auschwitz, este homem foi lançado neste campo de concentração. Este homem, ele viveu longos dias dentro do campo de concentração. E diariamente, ele presenciava algumas coisas. Uma delas, uma fileira de homens que entravam dentro de um galpão e que nunca mais saíam. Outra cena, ele via diariamente homens e mulheres que se lançavam nas cercas elétricas e que diante das circunstâncias não suportavam mais viver e tiravam as próprias vidas. Ele presenciou coisas horríveis, coisas terríveis. Viktor Frankl, ele tinha 2 opções: se entregar, tirar a própria vida, se lançar numa cerca elétrica, ou lutar até onde desce. E ele escolheu. Mas o que me impressiona na escolha de Viktor Frankl é que ele estava na condição física de um prisioneiro. Mas ele disse o seguinte: eu vou mudar essa perspectiva. Eu vou ser um pesquisador. Ao invés de eu me sentir como um prisioneiro, eu vou prestar atenção. Qual a diferença entre alguém que acabou de se lançar numa cerca elétrica, sem resiliência, sem condições alguma de continuar lutando pela vida, sabendo que ela poderia a qualquer momento se esgotar, e de alguém que conseguiu mais um dia continuar vivo? E ele então, psicologicamente, mudou a sua perspectiva. De alguém preso, ele pensava: eu estou livre, a minha mente está livre. De alguém encarcerado à beira da morte, ele dizia: eu sou um pesquisador. E não por uma questão esquizofrênica, mas de uma questão comportamental e psicológica de escolha. Viktor Frankl escolheu sobreviver e pesquisar. A consequência disso é que Viktor Frankl não morreu. Viktor Frankl não só não morreu, ele saiu do campo de concentração, porque os americanos vieram e derrotaram os nazistas. Viktor Frankl não só saiu, mas lançou um livro, que eu recomendo para que todos que possam leiam. Um livro chamado Em Busca de Sentido, onde ele narra a sua experiência nos campos de concentração. E ele descreve a pesquisa. E ele não só lançou um livro, Nelson, ele se tornou o pai de uma das linhas de psicologia mais conceituadas do mundo, a psicoterapia. Quer dizer, a logoterapia. E Viktor Frankl, no seu livro, ele traz algumas perspectivas que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Você fala: Ivan, aniversário, campo de concentração,
morte, não está casando. Aguarde um pouquinho. Julgue só depois. Pode parecer loucura, mas talvez faça sentido para você. No livro de Viktor Frankl, algumas coisas ele diz: devemos transformar os aspectos negativos da vida em algo construtivo. Eu não sei como você entrou. Eu não sei quais são as tuas circunstâncias. E eu não sei se você tem condições. Mas existe uma possibilidade de você transformar as questões mais caóticas da tua história em questões construtivas e abençoadas. Sabe por quê? Porque o teu Deus diz que Ele transforma maldição em bênção. Viktor Frankl ainda disse o seguinte: nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando os outros. Uau! Havia alguém para confortar lá dentro, na mesma condição. E ele disse ainda, dando o seu último pedaço de pão. Como isso? Que seres humanos especiais, que é altruísmo que transcende a imaginação. Ele disse ainda, eles devem ter sido poucos em números, mas ofereceram provas suficientes de que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Queridos irmãos, Viktor Frankl vem provar de que nós, mesmo diante das piores circunstâncias, nós podemos nos manter fiéis. Mesmo diante das piores circunstâncias, nós podemos não nos contaminarmos. Eu me lembro muito bem de uma história que vocês já devem conhecer, uma ilustração, na verdade, de que um sábio estava caminhando com seus servos. E ao caminhar à beira de um rio, o sábio vê um escorpião se afogando na água. Ele vai se abaixar para salvar o escorpião. E um dos seus servos, o mais animado, o mais influente na comunicação, diz: Senhor, não faça isso. Porque ao tentar salvar o escorpião, ele irá lhe ferroar. O sábio olha para ele, como quem sabe o que está fazendo, se abaixa e começa a tirar, pastor Sérgio, lentamente o escorpião para fora. E o que acontece? Leva uma ferroada. O sorriso do servo se abre, como quem: eu te avisei. A mão dele treme e o escorpião volta a cair na água. E sabe o que o Senhor faz? O mestre faz? Se abaixa de novo. Mas dessa vez coloca a mão na água e salva rapidamente o escorpião para fora. E então o mestre olha para o servo e diz: a natureza do escorpião é ferrar. E eu sabia desde o começo, mas eu nunca deixarei que a natureza de um escorpião mude a minha natureza. O escorpião tem por natureza ferrar e matar, mas a minha natureza é salvar. Viktor Frankl ensina-nos de que mesmo diante das piores circunstâncias nós podemos manter a nossa natureza. Ele continua: se percebermos que a vida realmente tem um sentido, perceberemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. É contraditório, essa humanidade só pensa em si, é hedonista, só pensa em prazer, é materialista, só pensa em materiais, é voltada para o umbigo, é umbilical, só pensa em si mesmo. Mas Viktor Frankl, diante das circunstâncias mais terríveis, ele disse que o sentido da vida
Não é você pensar em você e você ser feliz, e você ter um carro importado, e você ter um iate, e você ter uma casa e tal, porque todo mundo que chegou lá, sabe o que diz? Que tudo isso é passageiro. Quem normalmente corre atrás disso, achando que isso é o melhor da vida, é quem nunca teve. Quem já teve diz, olha, eu queria muito um carro importado, quando eu tive eu vi que tem 4 rodas iguais. É óbvio que tem aquele emblemazinho que quando você chega para abastecer, quando você para no banco, quando você tira uma foto, as pessoas te acham mais especiais, mas no final do dia você soa igual todo mundo. E se não passar um desodorante, vai ficar fedido. A questão é que a gente só encontra o sentido na vida quando nós deixamos de olhar para os nossos umbigos. Viktor Frankl caminha mais rapidamente, diz assim, não procurem o sucesso. Quanto mais procuremos e nos transformemos no alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal e de uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal do ser. Ou seja, não queira ter o sucesso, seja alguém com sentido, seja alguém com propósito, faça aquilo que Deus te chamou e você será bem-sucedido. E para caminhar um pouco mais rápido, porque hoje o tempo é muito curto para tudo, Viktor Frankl ainda disse uma última frase que eu gostaria de dizer o seguinte: o desespero é o sofrimento sem propósito. Fale comigo, desespero é o sofrimento sem propósito. Quem tem propósito não entra em desespero. Chora, sente dor. É pesado, mas não se desespera, porque ele sabe que ele está indo para o caminho certo. Ele sabe que quem lhe chamou está com ele. Ele sabe que a boa mão de Deus está estendida. Ele sabe que o ouvido não está agravado. E ele pode dizer como o apóstolo Paulo disse, porque eu tenho por certo que as provações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Mas ainda um grande homem da humanidade chamado Martin Luther King disse, se um homem não descobriu nada pela qual morreria, não está pronto para viver. Se você não descobriu algo para qual você dê a sua vida, você ainda está perambulando. Qual o propósito que você tem? Qual o sentido da tua vida? Para que Deus te criou? Ricandúbia surrabandaia. Ainda um poeta não crente diz o seguinte, Érico Veríssimo: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. E é por isso que Paulo diz, eu vou me gastar. E continuarei me gastando e me desgastarei na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda um autor desconhecido disse, fazer a vontade e atender o chamado de Deus é indispensável para a nossa realização pessoal, pois está devidamente ligado, diretamente ligado com o sentido do nosso existir. Eu digo a vocês o seguinte, você ainda não se encontrou? Se não se encontrou é porque você ainda não está no centro da vontade de Deus. Ivan, como eu acho ela? Não é tão fácil.
mas você encontra para que veio quando você volta ao Criador. Aos pés do Criador você encontra a sua identidade. Se você se bate muito, é porque você não está no centro, não entendeu o sentido do teu viver. Deus não te criou aleatoriamente. E aqui eu vou para algumas lições e indo para o final. Algumas verdades que eu aprendi. Primeira delas, nenhum de nós nasceu por acaso. Fale baixinho, só pedagogicamente. Eu não nasci por acaso. Repita, por favor. Eu não nasci por acaso. Eu quero dizer para você que nasceu de um relacionamento de jovens que não pensaram, não planejaram. A sua mãe talvez era muito jovem quando você nasceu. O seu pai, quem sabe, na época não te desejava. E você tem um complexo de inferioridade por isso. Ei, esse pensamento é muito rasteiro. Ninguém pode trazer ninguém à vida sem que haja a bênção e a permissão de Deus. Tudo o que acontece na sua vida passa pela permissão de Deus, se você está com Ele. Você não nasceu por acaso, você não é uma aberração, você não é fruto de uma explosão, você não é fruto de uma inteligência quântica, não, você nasceu dentre bilhões porque Deus tem um propósito na sua vida. É isso, nós temos que crer, porque se eu não crer nisso, eu estou acreditando em qualquer coisa. Estou acreditando na filosofia quântica. Estou acreditando o quê? Em qualquer outra coisa, no ateísmo, no criacionismo. Então eu vim do macaco e assim por diante. Existe alguém que está na sala do comando e ele governa o universo e o seu nome é Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Segundo lugar, Deus criou a todos nós para um propósito específico. E esse propósito, ele está relacionado com aquilo que Ele nos deu de talentos, mas também está relacionado com o plano maior do reino de Deus. Ei, você não foi chamado para lustrar banco. O que é lustrador? Não é a irmã que limpa a igreja. É você que compra um terno de R$2.000 e fica sentado no banco. Você não foi chamado para ficar parado. Ivan, eu não prego, mas não é só pregador que é chamado. Ivan, eu não canto, não é só cantor que foi chamado. Você como advogado pode ser chamado para muitas causas lá fora. Como engenheiro, Deus te chamou para construir obras maravilhosas. Como professor, Deus te chamou para libertar mentes cativas. Você, onde quer que você esteja, você é um arauto do Senhor nosso Deus. Vamos expandir, vamos parar com essa dicotomia de que existe o santo e o profano na questão da vida. Não, você está aqui é santo, lá fora você é santo. E se você entrar num centro de umbanda, você é santo. E o inimigo tem que cair por terra em nome de Jesus. Agora, em terceiro lugar, ouça isso pelo amor de Deus, porque eu tenho apanhado muito para chegar a esta compreensão no meu coração, porque eu já tinha lido. A nossa provisão e realização está no nosso propósito. Você pode ser um empresário multimilionário, se esse não for o propósito de Deus, você não vai ser realizado. Você pode ser um TikToker famosíssimo, se não for o propósito de Deus, você vai ser frustrado. Você pode andar com aquele carro, aqueles emblemas bonitões ali, BMW, Mercedes, e quando você passar, todo mundo olhar, mas você vai ser frustrado. E é por isso que eu vejo irmãzinhas, é por isso que eu vejo irmãozinhos que não tem muita coisa, mas a face é cheia de alegria.
E eu vejo gente cheio do dinheiro, mas Ivan, quer dizer que rico? Não, não quer dizer isso não, quer dizer que você pode ter tudo que tiver, se não tiver no propósito de Deus, você vai ser frustrado. Agora, olha que lindo, a coisa maravilhosa é que se você tiver no propósito de Deus, Deus pode te dar tudo isso e muito mais. Porque Deus quer nos ensinar a não dependermos da provisão. Tem gente que fica apegado ao carro, gente que fica apegado ao salário, fica apegado à cadeira, fica apegado ao status. Aí você está errado. Porque daí Deus não pode te mover, Deus não pode te guiar, porque você não, Deus, agora essa cadeira aqui que o Senhor me colocou aqui agora, e eu vi o pastor falando aqui que o dinheiro que vem foi Deus que deu, e eu devolvo o dízimo. Agora a cadeira que tu sentou foi Deus que deu. Agora tu sentou e não quer sair porque Deus te colocou lá. Entenda que se Deus te levou e você quer ficar ali, primeiro que você está se contentando com pouco. Porque onde Deus te colocou é só mais uma fase. Deus tem muito mais para você. E eu estou ministrando, Deus tem mais. Pastor Isaías, Deus tem mais para a tua vida. Agora, quando eu entendo que Deus que me chamou, para onde eu vou, Deus sustenta, eu sou como Elias. Os homens dessa noite aqui, a gente tem brilho na cara. Eu quero que você contextualize o que Elias passou. Esses homens todos bem arrumados aqui. Aí você sai ali fora, o irmão te pergunta, vamos comer uma pizza? Você fala assim, vamos. Você trabalha com o que mesmo? Eu sou alimentado por uma viúva pobre. Como que é? Isso no meu tempo parece até, não vou falar o nome porque está gravando, né? Alimentado por mulher mais velha e não foi nada na vida. Já pararam para pensar nessa perspectiva? É tão bonito falar, não, um corvo, a água do ribeiro, não, pense você, homem barbado, dono de família, você faz o quê? Eu não trabalho, na verdade eu sou alimentado por uma viúva que está querendo morrer. Eu fui lá para pegar o restinho da herança dela, ver se eu acabo com a vidinha dela mesmo. Eu só estou chocando você para você entender que eu não estou querendo colocar limites. Eu estou dizendo que quando Deus quer, Ele te sustenta do jeito que Ele quiser. Pare de você colocar impeditivos. Ele te sustenta como Ele quiser. Pode ser corvo, pode ser ribeiro, pode ser viúva. Agora, se você, olha bem aqui, se tu estás na direção de Deus, a obrigação de te sustentar é dele. Mas se tu sai da direção de Deus, a obrigação é tua. Tem gente, minhas queridas irmãs, levanta cedo, trabalha que nem um louco, chega tarde, está cansado, está devendo um monte, a luta é grande, e ele diz, onde é que está Deus? Está te esperando voltar para o propósito que Ele tem na tua vida. De nada adiantará levantar cedo, comer pão de dores, porque aos seus amados Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá enquanto dorme. Agora preste atenção, eu estou indo para o final. As lutas que enfrentaremos serão equivalentes ao tamanho do nosso propósito. Eu vou repetir. Tem gente que precisa ouvir. Tem uns que já estão. Eu tenho uma profecia de Deus. Tu vai entrar na luta. Que é isso, irmão? Para com isso. Vai entrar para a luta. Deus não te chamou para ficar na sua arquibancada. Deus não te chamou para tu ser reserva. No reino de Deus não tem reserva. Não tem o Neymar que é bonitinho e o segunda divisão, não. Deus te chamou para ser de primeira. Deus te chamou para entrar na guerra. Deus te chamou para entrar em campo.
E é luta. É luta. Quer descansar? Eu vou te ensinar hoje. Só uma vez. Que coisa assim, muito profunda. Eu falo uma vez só, que só alguns conseguem entender. Quer ficar em paz? Pede para morrer. E se quiser, vem no final aqui e fala assim: pastor, eu vou vir no canto aqui. Eu quero que o senhor ore para eu morrer, porque eu quero ficar em paz. Pronto, fica tranquilo. É por isso que lá, todo cemitério é tranquilo. Tem algumas pessoas que querem ficar em paz. Sabe para onde é que ela vai? Para o cemitério. Interessante que até no meio da cidade, quando tu vai dentro do cemitério, é em paz. É silêncio lá. Não quer boleto para pagar? Morre. Não quer perseguição? Morre. Não quer perder cabelo? Morre. Não quer ter cabelo branco? Morre. Não quer ter enfermidade? Tem um médico aqui. Morre cedo. O único jeito de tu não ter luta é morrendo. Mas quem quer morrer? Ninguém. Essa fila ninguém quer furar, isso mesmo. E o pessoal é muito educado. Fala: irmão, passa, irmão. Vou passar você. Eu estou aqui esperando alguém. Passa, irmão. Passa. Olha que coisa linda. Mas olha só. Você por acaso, como eu, já falou assim: Deus, tu és sábio. Sabe tudo. Mas eu acho que o senhor deve ter errado a mão na hora de me dar a luta. Eu acho que a luta era para o outro que é maior ali. Para mim é muita luta. Eu já fiz essa oração. É que você, quando se olha no espelho, não se enxerga como Deus te enxerga. Não dá tempo, mas quando os irmãos de Davi olharam para ele e disseram: esse aqui não aguenta. Nem nós aguentamos. Saul, o rei, falou assim: esse aqui, tenta colocar minha armadura para ver se ele dura 2 minutos a mais. Porque quem sabe uma espadada bem dada, quem sabe escorrega ali e ele aguenta ficar de pé. Davi sabia quem ele era. Ele falou assim: eu não sou nada, mas o Deus que está comigo. Irmão, você pode até ser pequenininho, mas tem uma coisa, tem um Deus que está com você, que Ele é grande. E sabe o que é lindo? Você não é o que você é hoje. Você é muito mais, porque Deus colocou dentro de você coisas que estão florescendo, crescendo. Deus está te expandindo. Sabe essa luta? Deus está te expandindo. Sabe essa dor? Deus está te expandindo. Sabe essa aprovação? Deus está te expandindo. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Essa aprovação é bênção na tua vida. Deus está te expandindo. Deus está te crescendo. Deus está ampliando. É tempo de visão, é tempo de crescimento, é tempo de bênção. Receba essa palavra. E agora, apenas homens e mulheres de Deus vivem o propósito. Você lembra no Novo Testamento, quando alguém falou assim: eu pago para ter esse dom aí. Eu pago. Quanto é para ter? Eu tenho diploma em Harvard. Eu me especializei em Oxford. Eu falo 5 idiomas. Eu sou poliglota, tá? Alguns até polidiota também. Mas enfim, né? Mas não adianta. O meu dízimo é maior. O que Deus está querendo com o teu dízimo, irmão? Um miserável, um dízimo. Aí alguém 100 mil, o que é 10 mil para Deus? Ele faz nascer moeda da boca de peixe. Eu não posso comprar. Só vive propósito quem está na direção de Deus. Então não queira viver propósito se tu não se consertou com Deus. Agora, se tu entrar no propósito de Deus, maravilha. E aqui eu acabo. Tá gostoso, hein? Tá gostoso, hein? Vai ter que acabar. Sabe por que eu gosto dessa palavra? Eu me alegro por conhecer alguns poucos homens e mulheres de Deus que vivem os seus propósitos. Eu quero nessa noite encerrar dizendo que o meu amigo, pastor Isaías Honorato, é um homem que vive no propósito.
Eu conheci pessoas que já tiraram para tudo quanto é lado. Aconteceu o tal do Bitcoin, não, agora eu sou bitqueiro, né? Nasceu agora o tigrinho, não, agora eu virei leão, e assim vai. Nasceu a tal da pirâmide, ele já quer ir para o Egito. Tem gente que qualquer vento que sopra, ele vai. Mas eu nunca vi este homem mudar a direção. Nunca. Não mudou a estratégia. Não mudou o método. Isaías, você tem que ser um pouquinho mais. Não, eu vou orar. Isaías, faz um network. Isaías, faz um somebody love lá, que talvez, não, eu vou orar. É homem de Deus, está no propósito. Passa a luta, mas passa de joelho. E é por isso que a igreja, por onde ele passou, Deus abençoou. Me lembro lá do Umbará, e temos alguns queridos aqui, da época do Umbará, igrejinha de madeira, né, pequenininha. Deus abençoou ele, mudou de tempo, 3 vezes maior. Ninguém dava nada para a igreja do Umbará. Mas eu me lembro. Foi no Somebody Love? Não. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E Deus vai abençoar. E eu digo diante de Deus, pastor Isaías, essa palavra. Que o Senhor, antes que você fosse formado no ventre, o Senhor já te conhecia. E antes que você saísse da madre, Deus já te santificou. E Ele te deu como profeta para esta nação. É por isso que aonde você vai, meu amigo, Deus te usa. E há uma autoridade sobre a tua vida. E aqui diz o seguinte: não digas que você não pode. Só se lembre que você pode nele. E ele diz, para onde eu te enviar. Aqui ou para onde Deus te enviar, o Senhor será contigo. Me alegro de alma com você e a esposa e família. Que o Senhor continue te honrando. E igreja, aprenda com Ele a viver o propósito. Propósito não é ser rico. A riqueza pode vir através do propósito. Propósito não é ser famoso. Pode ficar famoso se para isso for importante para o propósito. Enfim, tudo que Deus lhe der, lhe dará por causa do propósito. Faça uma autoconsciência nesta noite. Seja qual for a sua idade, qual é o propósito que Deus tem na tua vida. E Ele se responsabilizará por trazer realização ao coração e provisão na sua vida. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Queridos, com a permissão do pastor.